O Milagre de Berna, o inacreditável triunfo da Alemanha Ocidental sobre os invencíveis húngaros. Imagine um país que se ergue das cinzas da guerra, um time desacreditado e um sonho aparentemente impossível. Em 1954, na pacífica Suíça, o mundo foi testemunha de uma das histórias mais incríveis do futebol. O palco. A Copa do Mundo FIFA. Os protagonistas. A Alemanha Ocidental e a temida Hungria, invicta há 4 anos. No coração dessa jornada, uma final que desafiaria todas as expectativas e se tornaria um marco eterno na história das Copas. Venha comigo nessa viagem emocionante ao Milagre de Berna, onde a esperança renasceu e um recorde de gols foi estabelecido. Prepare-se para reviver cada momento de uma das maiores surpresas da Copa do Mundo de 1954. Fique até o final do vídeo. Corria o ano de 1954. A Suíça, conhecida por sua neutralidade, foi a anfitriã da 5ª edição da Copa do Mundo da FIFA. Este torneio se tornaria lendário, gravado na história do futebol como o palco para uma das maiores zebras que o esporte já viu. A partida final foi um confronto entre a aparentemente invencível seleção húngara, os mágicos Magyáres, e a resoluta seleção da Alemanha Ocidental. Os húngaros, liderados por Ferenc Puskás, eram os grandes favoritos. Eles estavam invictos há 4 anos e haviam demolido seus oponentes nas fases anteriores do torneio. No entanto, o futebol, como costuma acontecer, tinha outros planos. Esta é a história da Copa do Mundo de 1954, o torneio que deu origem ao Milagre de Berna. A Copa do Mundo de 1954 foi um festival de gols. Ela ainda detém o recorde de maior média de gols por partida na história da Copa do Mundo, com impressionantes 5,38 gols por jogo. Uma das partidas mais memoráveis foi o confronto das quartas de final entre Áustria e Suíça. Este jogo foi um verdadeiro thriller, com ambas as equipes mostrando seu poder de ataque. Quando o apito final soou, o placar marcava 7-5 para a Áustria. Continua sendo o jogo com mais gols na história da Copa do Mundo. Mesmo as partidas que não tiveram uma enxurrada de gols foram repletas de tensão e drama. O encontro da fase de grupos entre Hungria e Alemanha Ocidental ofereceu um vislumbre do que estava por vir na final. A Hungria triunfou por 8-3, mostrando seu brilho no ataque, mas também revelando uma vulnerabilidade em sua defesa. A seleção húngara que chegou à Suíça era considerada revolucionária. Liderados pelo técnico Gustav Sebbes, os mágicos Magyáres jogavam um futebol fluido e ofensivo que estava anos à frente de seu tempo. No coração desta equipe estava o Time de Ouro, um grupo de indivíduos excepcionalmente talentosos. Jogadores como Ferenc Puskás, Sándor Kocsis e József Bořič incutiam medo no coração dos zagueiros de todo o mundo. O caminho da Hungria até a final foi uma demonstração de seu domínio. Eles começaram com uma vitória por 9-0 sobre a Coreia do Sul, seguida por uma vitória por 8-3 contra a Alemanha Ocidental. A final os aguardava, com a expectativa de uma vitória inevitável. Nenhuma conversa sobre a seleção húngara de 1954 estaria completa sem prestar homenagem ao seu capitão, Ferenc Puskás. Apelidado de Major Galopante, Puskás era uma força da natureza dentro de campo. Ele possuía um pé esquerdo poderoso, habilidades excepcionais de drible e uma capacidade incrível de encontrar o fundo da rede. Puskás era mais do que apenas um artilheiro. Ele era o coração e a alma da equipe húngara. Na Copa do Mundo de 1954, Puskás foi fundamental na campanha da Hungria até a final. Apesar de ter chegado à final lesionado, Puskás jogou com determinação e habilidade. O legado de Puskás se estende muito além da Copa do Mundo de 1954, pois ele é amplamente considerado como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Seção 5 Alemanha Ocidental,
azarões com algo a provar. Enquanto a Hungria era a favorita antes do torneio, a Alemanha Ocidental entrou na Copa do Mundo de 1954 como azarão. Ainda se recuperando das consequências da Segunda Guerra Mundial, a seleção alemã era uma sombra do que havia sido. Sua participação no torneio foi motivo de debate. No entanto, a equipe alemã, liderada pelo técnico Sepp Herberger, estava determinada a provar que seus críticos estavam errados. Entre suas estrelas estava Fritz Walter, um talentoso atacante que havia sobrevivido a ser um prisioneiro de guerra. Outro jogador fundamental foi Helmut Hahn, um atacante poderoso que entraria para a história como o herói de Berna. Eles sofreram uma derrota humilhante por 8-3 para a Hungria na fase de grupos. Essa derrota acendeu um fogo dentro deles e eles se recuperaram com vitórias contra a Turquia e Iugoslávia. A semifinal os colocou contra a Áustria, onde saíram vitoriosos com uma vitória retumbante por 6-1, preparando o terreno para uma revanche contra os poderosos húngaros na final. Seção 6. O milagre de Berna. Davi vence Golias. A final da Copa do Mundo de 1954, disputada em 4 de julho no estádio Wankdorf, em Berna, na Suíça, continua sendo uma das partidas mais emblemáticas da história do futebol. Foi um choque de estilos, uma batalha de Davi contra Golias que desafiaria todas as expectativas. A Hungria, como esperado, começou a partida pressionando, abrindo uma vantagem de 2 gols nos primeiros 10 minutos. No entanto, a equipe alemã tinha outros planos. Um gol de Max Morlock e um segundo de Helmut Hahn empataram o placar antes do intervalo. O segundo tempo foi tenso, mas a defesa alemã se manteve firme. Aos 84 minutos, Helmut Hahn marcou o gol da vitória. O apito final provocou comemorações selvagens entre os jogadores e torcedores alemães. O milagre de Berna havia acontecido e a Alemanha Ocidental, contra todas as probabilidades, havia derrotado os aparentemente invencíveis húngaros para se tornar campeã mundial. Seção 7. O ressurgimento de uma nação. O impacto do triunfo alemão. A vitória em Berna teve um impacto profundo na Alemanha Ocidental. Foi mais do que apenas uma partida de futebol. Foi um símbolo de ressurgimento nacional. A vitória incutiu um sentimento de orgulho e otimismo em um país que ainda lutava contra as cicatrizes da guerra. Os jogadores, saudados como heróis, tornaram-se símbolos de esperança e inspiração para uma geração. A vitória também teve um impacto significativo no desenvolvimento do futebol na Alemanha Ocidental, provocando um aumento na popularidade do esporte. Seção 8. Inovações e controvérsias. Um torneio de estreias. A Copa do Mundo de 1954 foi a primeira a ser televisionada, levando o drama e a emoção do torneio para as salas de estar ao redor do mundo. O torneio também viu a introdução de números fixos nas camisas dos jogadores. No entanto, o torneio não foi isento de controvérsias. Rumores de doping dentro da equipe alemã surgiram após a final, embora essas alegações nunca tenham sido comprovadas. Apesar das controvérsias, a Copa do Mundo de 1954 deixou uma marca indelével no esporte, moldando o futuro do futebol. Seção 9. A saída precoce do Brasil. Uma decepção sul-americana. O Brasil, conhecido por seu estilo de jogo vibrante, chegou à Suíça como um dos favoritos ao título. No entanto, a equipe brasileira estava em transição e teve dificuldades para encontrar seu ritmo. Eles começaram com uma vitória por 5-0 contra o México, mas foram mantidos em um empate por 1-1 pela Iugoslávia. Precisando de uma vitória contra a França, eles só conseguiram um empate por 2-2, levando à sua eliminação precoce. Foi um torneio para esquecer para o Brasil, que teria que esperar outros 8 anos antes de finalmente levantar o troféu da Copa do Mundo em 1958. Seção 10. O legado de 54.
um ponto de virada na história do futebol. A Copa do Mundo de 1954 ocupa um lugar especial na história do futebol. Foi um torneio de muito drama, surpresas impressionantes e gols memoráveis. O Milagre de Berna continua sendo um dos momentos mais icônicos da história da Copa do Mundo. A vitória teve um impacto profundo na Alemanha Ocidental, proporcionando à nação uma explosão de moral e orgulho nacional muito necessária. As inovações introduzidas na Suíça ajudaram a moldar o jogo moderno que conhecemos e amamos hoje. Seção 11. Conclusão. A magia duradoura da Copa do Mundo de 1954. A Copa do Mundo de 1954 na Suíça foi mais do que apenas um torneio de futebol. Foi uma celebração do espírito humano, um testemunho do poder do esporte para unir e inspirar. Produziu momentos inesquecíveis de brilho, sofrimento e triunfo. Os ecos do Milagre de Berna ainda ressoam hoje, lembrando-nos de que tudo é possível no esporte rei. Foi um torneio que capturou a imaginação do mundo, abrindo caminho para o fenômeno global que o futebol se tornou. E assim, encerramos nossa jornada pelo inesquecível Milagre de Berna, um momento que transcendeu o esporte e mudou a história do futebol para sempre. Se essa história te emocionou tanto quanto a mim, não deixe de dar um like e compartilhar sua opinião nos comentários. Quero saber: qual foi o momento que mais te marcou nessa final histórica? E se você ama o futebol e quer continuar explorando as Copas do Mundo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, vamos reviver as maiores glórias do esporte. Até a próxima!